tem mais aí tá a grande falha. Por exemplo, pensando nisso, aquela história que uma mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e um homem não. Isso é Faz mito. mito, Isso né? é mito, isso é mito. Tanto que a gente até hoje costuma falar que o burnout, né? Que vamos dizer que o senhor falou mais ou menos assim, tem um limite, né? Não é que tem um limite, mas a gente precisa do descanso, né? Tinha a ideia de que existem pessoas que são multitarefa. Não é que ela é multitarefa. Ela pensa uma coisa e consegue voltar para outra, mas você está pensando uma coisa por momento. No caso da mulher, às vezes é difícil de se comparar, porque a mulher, hoje em dia já tem trabalhos mostrando isso, né? O tempo que ela usa para atividade doméstica é muito maior que o homem. E sempre foi. A mãe ensina isso. Então é muito difícil você filtrar e dizer o que é de uma coisa e o que é de outra. Entendi. Porque a gente escuta muito isso, né? As mulheres conseguem prestar atenção numa conversa, fazer um serviço e talvez até pela necessidade da própria vida, né? Isso. O homem, na maioria dos casos, teve só uma atividade ao longo de muitos anos, né? A função dele era ir trabalhar e voltar para casa, encontrar uma casa feita, arrumada e preparada. E a mulher, ela era obrigada a cuidar daquilo, daquilo, né? E ainda, nos tempos atuais, sair também para trabalhar, né? Então, acho que quando lá atrás o senhor falou que o cérebro ele é educado, condicionado e treinado, então a mulher foi obrigada a treinar a condição cerebral para muitas coisas e o homem nem sempre. Acho que é isso, então? Isso mesmo. Ou estou falando bobagem? Não, tá falando perfeito. Para você ter ideia, isso é tão forte. Quando a gente bota um nicho, falar medicina. Medicina, quando você olha as especialidades feminina e masculina, você fala, não, tem alguma coisa. Mas você vê que é muito preconceito. Tem a ideia do cirurgião, sou neurocirurgião. Quase não tem mulher. Eu sou sócio de uma neurocirurgiã mulher, Diana, que fez a USP. Acho que tiveram 3 ou 4 que fizeram lá. Mas aí você começa a ver por quê. Aí tinha o preconceito antigo, dizia assim, porque o homem é mais agressivo, ele não tem medo, ele vai lá, a neurocirurgia é difícil e tal. Mas quando você vai ver, né? Tem todo o peso da mulher, a questão da gestação, o fato de horas de treinamento, né? Não era tão aceito na sociedade. E quando começa a abrir isso, você vê grandes neurocirurgiões surgindo mulheres. E aí essa parte, né? A mulher normalmente é mais delicada, é mais atenta. Então, né? Teria sempre os prós e os contras disso. E quando eu lido como eu trabalho com Diana, você vê que muitos pacientes gostam por isso. Né? Fala assim, na hora de indicar, mulher mais cuidadosa. Então, não deixa de ser um outro lado de um preconceito, como, por exemplo, mas um homem, ainda atualmente, por exemplo, estudar pedagogia, né? Os chefes de cozinha, por exemplo. Isso. Hoje você tem um número muito grande de homens, né? Muito bons na cozinha. Mas por muito tempo era impensável que um homem fosse viver fazendo comida, por exemplo, né? E no meio da ciência tem muito debate assim. Ciência tem que estudar tudo. Não tem dúvida, não tem que ter preconceito, nada disso. Você pode estudar a diferença entre cérebro masculino e feminino? Pode estudar. Mas você tem que ter uma noção histórica que o que foi feito até hoje foi afastar completamente as mulheres de algumas atividades. Então, você botar uma lupa para ver o detalhe, tem um hormônio da mulher que não faz muito sentido hoje, né? Se você dá todas as oportunidades, as pessoas vão se encaixando. Então, né? no modo de ver, assim, todos são capazes de qualquer coisa. Todos são capazes de qualquer coisa. Eu costumo até dizer o seguinte, se a gente for olhar, as pessoas elas não são iguais. A gente lida no dia a dia, às vezes você lida com uma pessoa e fala, gente, que pessoa tão inteligente. Mas você olha a sociedade, a capacidade do ser humano, né? É fantástico. Porque quando você dá oportunidade a todos, você vê um craque de futebol, né? Como o Brasil tem muitos, né? Que é uma habilidade cerebral. A gente fica, às vezes, faz esse dilema mente-corpo. Acho que o cérebro não é inteligente. O cara corre, o cara faz musculação, isso não está mexendo no cérebro, é mexendo no cérebro. É a capacidade de reflexo rápido, jogar bola, tocar. E já tem estudos mostrando que os atletas de alto rendimento têm a capacidade intelectual melhor, só que ele voltou muito para essa parte física, tudo isso. Então, todas as pessoas podem ser inteligentes? Podem ser. E eu gosto de falar o seguinte, assim, a gente não sabe, até quando a gente for estimulado, qual a nossa capacidade. Então, no seu senhor, por exemplo, musicalmente eu não fui muito estimulado. Minha esposa é professora de música, né? Então ela toca desde criancinha, piano. Então, a fase da infância, da criança, é o grande momento. Você dá amplo leque para a criança ela tentar ter acesso. E aí no Brasil a gente tem o problema de desigualdade social, né? Você pega uma criança que tem amplos acessos a tudo e às vezes outras que não tem. Não dá para saber o que ele ia ser bom. Por exemplo, gostar disso e não gostar daquilo. Isso está ligado à função, à atividade cerebral ou a alguma outra coisa? Tá. Por exemplo, gosto de chocolate ou gosto de caminhar.
né? Seja uma atividade física, ou seja um paladar. Gosto de pão de queijo, detesto pão de queijo. Isso está ligado ao cérebro também? Está Não. muito ligado ao cérebro e muito relacionado ao estímulo. Qual a grande coisa quando a gente trabalha com a questão de peso, e o senhor falou do endocrinologista, eu estava indo, você percebe que tem um grande componente do cérebro. Então, às vezes, ele dá medicação. Hoje em dia, até cirurgia, para você ter ideia, existe do cérebro mesmo. E também tem a parte comportamental. Porque muitas vezes o prazer... Eu até brinco com minha esposa, eu falo assim, eu gosto de comer porque desde pequeno o prêmio era comida. Não sei como era o senhor, mas a avó da Bahia é assim, não, você fez bem, toma um bolo, né? Você tá muito bem, dá um chocolate. Você vai na casa da avó, ela te dá comida. Então, tinha muita relação da comida com prazer, com afetividade. Então, você chega em casa, a mãe fala, fiz seu aniversário é o quê? Um bolo. Então, a gente tem essa questão. Então, às vezes, é difícil você separar, né? Será que eu gostava do chocolate porque eu lembro de minha avó, minha mãe me dava, era o momento do carinho, né? Ou isso é uma coisa minha mesmo, de eu ter o prazer? Por exemplo, partindo para uma atividade, então, todas as pessoas podem se educar a gostar de leitura. Perfeito. Isso é cerebral sempre. Isso é cerebral. E agora a gente tem que perceber